Recording in progress. Salve, tio Bruno. Bom dia, galera, beleza? Bom dia. E a grande Bruno. Bom dia, todo mundo chegando aí para a continuação da nossa aulinha de hoje. Espero que tenha voltei. tenha sido boa. Puxa. Sua placa não apareceu. Vamos lá. Muito bem, galera. Então, já temos aí alguns participantes presentes. Talvez mais tarde cheguem outros, talvez haja alguns ausentes, mas, enfim, deixa eu acender até uma luzinha aqui para ficar melhor a imagem. Bruno nem precisa, porque tá perfeito. Bom, acho que agora até melhorou um cadinho. Tá show. Boa. Então, galera, a prática de hoje pode ter sido um pouco diferente para alguns de vocês, embora vocês já pratiquem aí há algum tempo. E a ideia é o quê? A ideia é mostrar aos pouquinhos para todo mundo as adaptações e as possibilidades dentro de uma prática. Obviamente, a gente vai aprofundar muito disso no retiro, na semana que vem, mas isso não significa que a gente não vai aprofundar aqui também nos nossos encontros. Então, algumas características que podem ter sido diferentes, como eu falei, da prática de hoje. Para começar, obviamente, a prática foi uma prática muito mais longa do que normalmente a gente faz numa academia ou num estúdio, porque nas academias, nos estúdios, geralmente as pessoas só têm disponibilidade de 1 hora, os estúdios, os locais também só disponibilizam 1 hora, meio que a sociedade encaixotou as práticas, sejam elas de qualquer natureza, né? Você vai fazer uma aula de inglês, é 1 hora. Você vai fazer uma aula de natação, é 1 hora. Você vai fazer aula de balé, é 1 hora. Você vai fazer aula de não sei o quê, é 1 hora. Por quê? Porque as pessoas têm 1000 coisas para fazer e os espaços também acabam precisando, né, girar ali o próprio espaço, o movimento. Então, a prática ela acaba compactada em 1 hora apenas, o que não significa que ela não tenha qualidade, não tenha profundidade, não possa te transmitir a informação que precisa ser transmitida. Porém, contudo, todavia, como eu disse, muitas vezes a coisa ela fica espremida. Então, até mesmo quem faz aula comigo aí no estúdio, ou quem já viu as aulas gravadas que eu tenho também ali no canal do YouTube, né? Tem mais de 330 aulas ali gravadas. Se você assiste às aulas ali de duração de 1 hora, você vai entender também, você vai perceber que existe uma compactação, ou seja, às vezes eu junto a meditação, junto, né, ela está colocada junto do relaxamento. Às vezes eu corto um relaxamento e a galera fica pé da vida, porque o professor cortou o relaxamento da aula, né? A pessoa vai ali esperando o relaxamento, ai, a musiquinha no final da aula, ai, que delícia, hoje vai ter não sei o quê, e aí não tem a musiquinha no final da aula, não tem o relaxamento. Enfim, a gente pode usar os diversos elementos que compõem uma prática de yoga dentro daquela 1 horinha. Muito bom, mas a gente acaba também dando ênfase naquela 1 horinha para um desses elementos, né? A gente vai praticar talvez um dia um pouco mais de asana, a gente vai deixar um pouco num dia para um pranayama, um pouquinho mais de tempo, a gente vai fazer um relaxamento um pouquinho mais longo, vai ter uma meditação assim, assim, assado. Então, todos esses elementos, eles podem ser e devem ser combinados
dentro de uma prática de yoga de 1 hora, digamos. Mas, quando a gente tem a oportunidade, e essa aqui é a nossa oportunidade, né? Porque a gente está aqui num curso de formação, a gente está tendo a oportunidade de desenvolver e aprofundar todas as ferramentas que o yoga nos apresenta. Então, por que não alongarmos a prática de yoga e passarmos por todos esses elementos com calma, para que a gente compreenda muito bem cada um desses elementos, a importância de cada um dentro de uma prática, digamos, ortodoxa de yoga, né? Essa que tem um ordenamento ali dos elementos, uma coerência entre esses elementos e que os apresenta na sua extensão. Ou seja, a gente tem ali a oportunidade de, em toda a sua extensão, de explorá-los de forma muito mais completa. Então, eu já recebi até um feedback aqui no celular, acho que foi da Denise, falando que a prática foi intensa, né? Ela é intensa, né? A minha prática, ela tem um quê de intensidade, sim. Porém, vocês verão, e vocês viram hoje, né, que nessa prática um pouquinho... Deixa eu só desligar o microfone aqui da galera. Vocês entenderam, vocês viram ali que na prática de hoje, nós exploramos os movimentos com calma. Nós exploramos os ajustes, né? O que deve ser observado em cada postura com calma. Ou seja, onde é que deve estar meu joelho? Como é que tem que estar meu joelho? Como é que tem que estar meu punho? Como é que tem que estar meu cotovelo? Como é que tem que estar meu pescoço? Como é que tem que estar isso? Como é que tem que estar aquilo? Por que a gente faz isso? Porque a gente está num curso de formação, então esses detalhes eles não podem passar batidos de forma alguma, porque isso aqui é o beabá, é o feijão com arroz de uma prática segura, seja para você mesmo, ou seja para uma pessoa que você conduzirá dando aula em algum lugar, em algum momento, mas você precisa dominar isso. Então, quando eu domino muito bem esse feijão com arroz, quando eu faço uma prática mais dinâmica, na hora que eu transito, na hora que eu mudo de uma postura para outra, eu já tenho muito mais capacidade de observar o que está adequado ali na postura e o que não está adequado, numa fluidez um pouco mais rápida. E o que acontece quando não há essa fluidez? O que acontece quando não há essa fluidez é a isometria, é a permanência numa postura, o que também é extremamente necessário. Por quê? Porque se você não der tempo para explorar a postura, você passa por ela rapidinho e você não sentiu que músculo que estava alongando, que músculo estava contraindo, para que servia aquela postura, qual era o sentimento, qual era a emoção que pipocava na tua mente naquela postura. Então, tudo isso deve ser explorado dentro de uma prática de asana. A prática de asana, ela, no fim das contas, é um pano de fundo para você observar como você se comporta, como a sua mente reage aos estímulos que ela recebe. Por quê? Porque para muitas pessoas, por exemplo, uma prática dinâmica, uma prática fluida, vai ser muito mais fácil do que uma prática com isometria, com permanências, e vice-versa. Depende de cada um. Então, se você pega uma pessoa que tem mais força, isometria não é um problema para essa pessoa que tem mais força. Ela vai ficar ali tranquilo. Por quê? Porque ela tem força. Agora, para uma pessoa que tem
que não tem força, a isometria é um martírio para ela, porque ela não aguenta sustentar a postura por muito tempo. Então, dizer que uma prática é intensa ou não é intensa, isso é muito relativo também. Quando os alunos perguntam, ligam aqui para o estúdio, como é que essa aula é intensa, é isso, é aquilo outro, eu falo, olha, vem aqui e experimenta na tua própria pele, porque é melhor do que eu tentar te dizer, porque para mim pode ser muito fácil, agora para você pode ser muito difícil e vice-versa. Então, não existe em absoluto uma prática que seja intensa, uma prática que seja difícil, uma prática que seja isso. Depende muito do corpo de cada pessoa, depende muito da mente de cada pessoa. Vocês perceberam ao longo da minha prática que eu te convido muito a pensar. Eu te convido muito a refletir sobre o que você está fazendo ali em cima do teu tapetinho. Tem pessoas que vão achar isso um saco. Tem pessoas que vão entrar na minha aula e vão falar assim, cara, eu não aguento ficar ouvindo o que esse cara está falando. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para me alongar, eu vim aqui para fazer não sei o que, eu vim aqui para fazer não sei o que lá. Então, é muito relativo e é muito subjetivo também a gente dizer, essa prática é assim, essa prática é assado, isso é assim, isso é assado. Por quê? Porque cada um vai ter uma resposta físico e emocional dos estímulos que ela recebe ali numa determinada prática. E por isso que eu digo que a prática ela é um espelho ou ela é um pano de fundo para a gente refletir sobre a própria vida. Por quê? Porque a própria vida ela está nos estimulando o tempo todo com algum tipo de coisa, algum tipo de acontecimento, algum tipo de condição ou situação. E o que acontece? Cada um de nós vai responder a essa mesma situação de uma forma totalmente diferente da outra. Então, para uma pessoa isso aqui é agradável, para outra não é tão agradável assim. Para essa pessoa está quente, para outra pessoa não está tão quente assim. Para essa pessoa é salgado, para essa outra pessoa não é tão salgado assim. Então, depende muito de cada um de nós. Então, quando a gente apresenta uma prática de yoga, quando a gente monta uma prática de yoga, quando a gente decide, eu vou dar aula de yoga daqui para frente na minha vida, cada um de nós vai ter um approach dando uma aula de yoga. Como eu disse, o meu approach dando uma aula de yoga é sempre uma aula mais cadenciada, mais lenta, mais estabelecida nas permanências de posturas, uma prática na qual eu vou falar pra caramba, te conduzindo a um tipo de reflexão. Você pode dar uma aula totalmente diferente da minha. E não é problema algum. Nenhuma aula precisa ser igual à do outro. Cada um de nós, como eu disse, vai pegar esse conhecimento e vai transmitir com aquilo que faz sentido para a gente, de acordo com aquilo que faz sentido para a gente. O que me fez mudar como pessoa praticando o yoga desde que eu comecei? Cara, foi ouvir todas essas coisas, foi todas essas reflexões que os meus professores me trouxeram ao longo do caminho. E eu falo, eu me tornei uma pessoa menos pior do que eu era por causa dessas reflexões, por causa de tudo isso que os meus professores me trouxeram. Isso fez diferença na minha vida. Então, isso que fez diferença na minha vida é aquilo que eu quero transmitir para os meus alunos. É aquilo que eu acho que vai fazer diferença na vida para os meus alunos. E então haverá alunos que vão se identificar com a minha aula, comigo, com o meu jeito de ensinar, e vão ficar comigo ali por um tempo. E há outros alunos que, como eu falei, vão olhar para a minha aula e vão falar assim, cara, que aula chata, que aula maluca, que aula sei lá o quê, não serve para mim. Vou fazer aula com o outro fulano ali, num outro estúdio, num outro lugar. Não tem problema, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção em relação a isso é que a prática ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma coerência, ela tem que ter uma organização. Porque senão
a prática vira uma bagunça sem pé nem cabeça. E nessa bagunça sem pé nem cabeça, a gente pode machucar alguém, a gente pode confundir muito mais a cabeça de alguém que está buscando ali clareza, né? Porque ouviu de alguém, não, vai praticar yoga, que assim os seus problemas vão se resolver. E a pessoa vai lá cheia de esperança para a aula de yoga, e quando chega na aula de yoga, é mais problema ainda para ela pensar na vida. Então, a aula, a prática de yoga, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma organização. Ela começa num lugar, ela tem um desenvolvimento e ela se fecha, ela se conclui em um determinado ponto. Então, vocês perceberam que a aula ela começou com algo que a gente pode chamar, eu vou usar aqui um termo da psicologia, tá? Aprendi esse termo da psicologia alguns tempos atrás, mas isso entrou na minha cabeça e eu achei assim sensacional, porque é igual o que eu já pensava quando eu fazia aqui o começo das aulas. Então, o começo de uma prática de yoga, a prática de yoga começa com algo que a gente chama de grounding em inglês. E grounding é de ground, né? De chão, de terra. Ou seja, você quer baixar a poeira, você quer fazer com que a pessoa se assente, né? Que ela deixe aquela confusão que ela traz da vida para cima do tapete um pouco do lado de fora a partir daquele momento. Então, grounding é uma técnica, na verdade, que se usa muito para pessoas que estão tendo um ataque de pânico, por exemplo. A pessoa, quando tem um ataque de pânico, uma das formas de você baixar a bola daquela pessoa, acalmar aquela pessoa, é fazer com que ela descreva o lugar no qual ela está naquele momento. Então, a pessoa pede para outra, calma, descreve para mim o lugar no qual você está agora, porque a mente da pessoa já está assim, extremamente perdida. Então você tenta trazer a mente daquela pessoa para aquele momento, aterrar a mente daquela pessoa naquele momento. Então a pessoa começa a descrever o lugar. Eu estou numa sala que tem uma parede verde, que tem um quadro com tons laranjas, que tem um chão assim assado, que tem não sei quantas lâmpadas no teto. Então, naturalmente, a mente da pessoa vai apontando, vai se direcionando para um determinado lugar, deixando todos os outros pensamentos mais distantes. E foi isso que eu fiz com vocês hoje no começo da aula. O que eu fiz com vocês no começo da aula hoje? Presta atenção no teu corpo. Sente as sensações do seu corpo. Observa como você assenta esse corpo no chão. Depois eu falei sobre a respiração. Observa como você está respirando, porque a maior parte do tempo do teu dia você não presta atenção em como você respira, e você respira mal, você respira curto, você respira de forma superficial, isso tensiona o seu corpo, isso agita a tua mente. Então, quando você chega na prática de yoga e o professor fala para você, respira, você as coisas começam a se acomodar. E depois eu ainda falei sobre observarmos o quê? A paisagem da mente. Veja o que você está pensando naquele momento. Veja o que você está sentindo naquele momento. Porque essas coisas também muitas vezes passam batidas. As pessoas perguntam, você está pensando em quê? Estou pensando em nada. Não é que você não esteja pensando em nada. É que você não está nem prestando atenção no que você pensa. Mas o pensamento está ali, porque mente vazia não existe. Não existe mente vazia. Isso aí não acontece. Isso aí é mito. Nunca vai existir uma mente vazia. A não ser que você esteja em sono profundo ou morta. Aí a mente se esvazia. Mas fora dessas ocasiões, a mente nunca está vazia. A mente é um constante fluxo de pensamentos. Mas a gente não consegue nem perceber no que a gente está pensando. Então,
é preciso aterrar as pessoas, é preciso que a gente assente as pessoas ali num determinado lugar para que ela consiga prestar atenção nela mesma, porque o corpo, a respiração e a mente serão ferramentas que ela usará a partir daquele ponto com com muita intensidade, com muita atenção. Então, grounding é esse momento em que você coloca a pessoa num ambiente de prática, no lugar no qual a prática vai acontecer de forma adequada. E depois a gente começa com uma ativação articular do corpo, a gente começa a lubrificar essas articulações devagarinho. Então a gente fez ali o movimento do gato, por exemplo. Então você espreguiça o corpo, mobiliza o corpo como um gato. Por quê? Se você prestar atenção em qualquer animal na natureza, antes dele fazer qualquer movimento mais brusco, ele vai dar uma boa espreguiçada. Então, cachorro olhando para baixo, é você espreguiçando que nem um cachorro. Se você tem cachorro em casa, você já viu ele fazendo cachorro olhando para baixo 200 milhões de vezes. Se você tem gato em casa, você já viu o seu gato fazendo esse movimento de se arrepiar ali nas costas, depois fazer assim de novo. Por quê? Porque ele está lubrificando, ele está acordando o corpo dele para depois dar os saltos dele para a mesa, para onde ele quiser, enfim, para fazer o que ele precisa fazer. Então você faz essa lubrificação articular, você acorda o teu corpo para a prática. E depois você vai colocar os movimentos da prática de acordo com aquilo que você quer trabalhar com os teus alunos, por exemplo, naquele dia. Então, eu tenho duas formas de montar a minha prática que andam juntas, né? Um é o tema. Então, toda a prática que você faz comigo, ela está apoiada num tema. Ou seja, eu vou te convidar para uma reflexão. Então, se você olhar lá no meu canal do YouTube, como eu falei, tem mais de 330 aulas. Todas as aulas têm um tema. Se você vir lá, aula de yoga com Bruno Jones, a mente. Aula de yoga com Bruno Jones, o corpo. Aula de yoga com Bruno Jones, a respiração. Ela tem um tema. Por quê? Porque eu quero te conduzir para uma reflexão. Isso é um approach que eu falei, muito particular meu. Tá? Eu gosto que as minhas práticas sejam temáticas. E outra, junto desse tema, eu vou trazer um tipo de movimento ou tipos de movimento que eu desejo explorar naquele dia. Você pode fazer, obviamente, uma prática muito heterogênea, que envolve todos os tipos de movimento, isso não é problema algum também, mas principalmente no curso de formação, onde a gente está explorando com mais profundidade as coisas, eu tendo a colocar as práticas apoiadas em determinados movimentos para que a gente explore esses determinados movimentos ao longo da aula. Então, eu posso fazer uma pergunta aqui para vocês, muito breve, muito rápida, que é: se você olhar para a prática de hoje, se você analisar a prática de hoje, quais foram os movimentos que nós exploramos dentro da prática? Pode chutar, pode falar qualquer coisa. Abertura de quadril, teve bastante hoje. A gente trabalhou bem essa questão do quadril ali, né? É uma parte que eu tenho muita dificuldade, então é o meu ponto fraco, assim, na prática, é essa questão do quadril. Então tem bastante, né? Quando vai para a perna, leva a perna para frente, abre um pouquinho, a borboleta, eu não sei como é que chama. Baddha Konasana. Isso, a borboleta. Teve aquele que leva, que é o pombo, né? Também não sei falar ainda.
Mas teve bastante ali abertura de quadril, foi uma coisa que eu percebi ali, que a gente trabalhou bem. Mas Se flexão a de quadril. bailarina teve problema de quadril, quem sou eu na fila do pão? Flexão, extensão, né? A do Muca também teve muita, né, Bruno? Sempre explorando o Adomuca. Isso foi Sim, bom. mas pega o Adomuca. O que que é o Adomuca? Ele é um movimento de quê? De extensão da cobra. Ele é um movimento de flexão do quadril. Flexão do quadril. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Esse movimento é sempre uma sequência. Você faz a posição da cobra para depois você ir direto para o Adomuca. É uma coisa que é sempre tem que ser praticada dessa forma ou é a condução de professor que leva Não, a esse movimento? não. Elas são, se a gente pegar o cachorro olhando para baixo e a cobra, eles são movimentos compensatórios um do outro. Por quê? Porque o cachorro olhando para baixo, como eu disse, é uma flexão, ou seja, você está diminuindo o espaço entre o tronco e as coxas, né? Uma flexão do quadril. Aqui é o quadril, ele está se dobrando, né? E o tronco se aproxima das coxas. Diferente da cobra, no qual é uma extensão, ou seja, você está afastando, né, um ponto do outro. Agora, você não precisa o tempo todo fazer nessa sequência. Você pode alterar a sequência. É uma sequência clássica. É uma sequência que funciona muito bem. Por quê? Porque ela é inteligente na sua compensação. Porque o que que você está trabalhando no fim das contas dentro da prática? Você está trabalhando um equilíbrio, ou até a gente poderia dizer uma homeostase ali do corpo. Você está buscando um equilíbrio. Então, não adianta você fazer uma prática que seja só focada em flexões, sem que haja extensões para compensar os movimentos. Por quê? Porque a musculatura ela vai ficar muito desequilibrada. Isso é um ponto interessante quando a gente olha, por exemplo, quando as pessoas encaram a prática de yoga como um exercício de flexibilidade. Ah, eu quero ganhar flexibilidade, eu quero ganhar flexibilidade, eu quero ganhar flexibilidade. Cara, ganhar flexibilidade é bom? É. Pega uma pessoa como você, por exemplo, que é mais forte, que tem mais rigidez muscular. Até mesmo eu, que sou mais forte também, tenho um pouquinho mais de rigidez muscular, gosto de levantar peso, gosto de fazer um monte de atividade com sobrecarga. Então, é bom que eu trabalhe flexibilidade como uma forma de compensar o esforço que eu faço em outras atividades ou até mesmo a falta de flexibilidade natural, a falta de força, ou a falta de flexibilidade que eu tenho por natureza. Então, quando eu venho para a prática de yoga, como eu estava dizendo antes, força não é um problema para mim na prática de yoga. Pode me colocar na isometria, que eu vou ficar ali rindo na cara da sociedade. Por quê? Porque não vai me cansar. Agora, se você me exigir um pouquinho mais de flexibilidade, talvez isso vá pegar para mim. Por quê? Porque vai pegar aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso equilibrar. Então, não adianta nada eu fazer uma prática, como eu estava dizendo, só de flexão, né? Estou ali dobrando para frente, dobrando, 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 dobrando. E a minha musculatura posterior, ela fica extremamente alongada. Só que, ao mesmo tempo que ela ganhou alongamento, ela perdeu força. Então, eu perco o quê? Eu perco estabilidade. Depois, se eu quero um tronco estável, uma coluna saudável, eu não tenho tônus suficiente da minha musculatura para sustentar a minha coluna, porque a musculatura está muito solta.
Então, esse é, no caso aqui, a importância, o efeito da extensão. Porque quando eu faço a extensão do tronco, a extensão da coluna, o que que acontece? Toda a musculatura das minhas costas se contrai. Então, ela ganha força. E no final das contas, eu quero flexibilidade? Quero. Mas eu quero também força. Porque o meio termo disso aí se chama estabilidade. E principalmente quando a gente fala sobre articulação, né? Você pega, por exemplo, a Babi estava falando aí, o Homero estava brincando com ela, né? A Babi faz balé a vida toda, ou seja, ela tem as articulações extremamente desgastadas. Por quê? Porque ela trabalha muito alongamento no limite. E aí, por causa da estética da dança, por causa do propósito da dança, o corpo sofre um certo sacrifício por causa disso. E o que a gente quer na prática de yoga? Na prática de yoga, a gente não quer sacrificar o corpo. A intenção não é sacrificar o corpo. Você não vem para a prática de yoga para doer. Ai, tá doendo. Tá doendo, tá mal, cara. Você não veio para a prática de yoga para sofrer. Você veio para a prática de yoga para se conhecer. E para que haja espaço para que esse conhecimento realmente se desenvolva, o teu corpo não pode estar sofrendo, porque eu estou sentado no chão, tá, galera? Estou sentadinho aqui no chão de perna cruzada. Para você ficar aqui sentadinho de perna no chão, de perna cruzada no chão, é necessário o quê? Equilíbrio. Como a Babi falou antes, como é que eu vou cruzar a perna no chão e ficar sentado? Se eu tiver liberdade de movimento no meu quadril, isso é uma coisa. Agora, eu preciso de outra coisa, eu preciso de um abdômen forte, eu preciso de músculos paravertebrais fortes para manter o meu tronco ereto sentado aqui. Não tem cadeira, não estou apoiado em nada, estou sentadinho aqui reto na tua frente. Vou passar 1h30 nessa posição aqui na tua frente. Por quê? Porque isso é o equilíbrio do corpo. É um tanto de flexibilidade e um tanto de força, porque senão eu não encontro esse equilíbrio, eu não encontro essa estabilidade, o meu corpo vai desmontar. Daqui a 5 minutos, aí não tem mais força no abdômen, não tem mais força no paravertebral para ficar nessa posição, desarma a postura. Ah, os meus quadris são super rígidos, ah, começa a doer minha perna, meu pé formiga, tudo mais, prende a minha circulação. Por quê? Porque o teu corpo não tem espaço. Então, é preciso trabalhar o corpo de forma inteligente. E é por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Qual foi o foco da prática hoje? E o foco da prática hoje, quem matou ali foi o Homero, na verdade. O Homero disse flexão e extensão de coluna. A gente basicamente fez isso. O tempo todo a gente trabalhou flexão e extensão da coluna. A gente fez ali esses movimentos do começo, né? Flexão e extensão no gato. Depois a gente passou para o quê? Para as sequências de saudação ao sol, que foi o que você tocou aí, Humberto, que foi esse movimento de autocompensação o tempo todo. O tempo todo eu estou dobrando no cachorro olhando para baixo, subindo na cobra, depois volto a dobrar de novo no Uttanasana, quando eu toco o tronco nas coxas, e depois eu cresço, faço ali uma extensão do meu tronco, né? Eu não faço uma hiperextensão, mas eu faço uma extensão, ou seja, eu coloco ele ali bem estável, bem reto, quando eu fico em pé na postura da montanha e ergo os meus braços, por exemplo. Então, a prática inteira ela foi montada hoje basicamente nos movimentos de flexão e extensão. Por quê? Porque geralmente é onde a gente vai encontrar mais dificuldade nos nossos alunos que estão entrando ali no estúdio para praticar no dia a dia. E são movimentos simples, galera. Simples.
e que fazem totalmente diferença na nossa vida, nas nossas vidas, quando a gente começa a fazê-los de forma adequada. Pensa num exemplo bem simples que eu dei hoje para vocês, que é o fato da gente ficar em pé e depois fazer o Uttanasana, que é dobrar o quadril, né, e colar o tronco nas coxas, sempre com os joelhos dobrados. Você faz isso no seu dia a dia? Você pega o legume lá na gaveta da sua geladeira, lá embaixo, dobrando o joelho? Provavelmente não. Está errado. Principalmente quando a gente começa a praticar yoga, né? A gente quer mostrar a nossa flexibilidade. Aí vai pegar o pepino lá na gaveta de legume com o joelho esticado para mostrar, nossa, como eu estou flexível, olha como meu corpo é maravilhoso. Você pega, como é que você pega normalmente as sacolas de compra que estão no chão no seu mercado ou como você deixa em casa? Provavelmente com o joelho esticado, ao invés de dobrar o joelho, agachar para levantar ou agachar para deixar no chão. Por quê? Porque isso faz com que você use muito mais a força das suas coxas do que a força da sua lombar. Todo mundo reclama depois da lombar, minha lombar está doendo, minha lombar está doendo. A tua lombar está doendo porque há muito tempo você maltrata a tua lombar. Há muito tempo você carrega as compras de forma equivocada, você senta no seu sofá de forma equivocada, você senta no seu carro para dirigir de forma equivocada. Você não treina isso aqui que eu estou treinando agora. Ó. Eu estou sentado no chão de perna cruzada com o tronco ereto, sem apoio nenhum. Qual foi a última vez que você se propôs a fazer isso na sua casa? Se você não treina isso aqui, você nunca vai dominar isso aqui. O seu corpo vai sempre sentir dificuldade em fazer isso. Isso é treino. Então, eu uso muito mais as minhas coxas para levantar e para descer, para flexionar o quadril e estender o quadril, do que a musculatura das minhas costas. E isso é muito importante que a gente entenda. Então, dobrar os joelhos é uma coisa que a gente deveria pensar com muito mais carinho no nosso dia a dia. Dobra os joelhos. Você vai fazer o cachorro olhando para baixo? Dobra os joelhos também, porque o teu quadril agradece, você consegue girá-lo, você consegue arrebitar um pouquinho mais o seu bumbum quando você dobra os teus joelhos. Assim você mantém a curvatura natural da tua lombar. Você mantém aquela curvatura ao invés de retificá-la por causa da extensão do joelho. Você tende a invertê-la. A tua lombar, ela tem uma lordosezinha. A tua lombar é assim. A tua lombar não pode ser assim, porque isso é inversão de curvatura anatômica. Então, a tua lombar tem que ser assim. Então, você dobra o joelho, seja para levantar do chão e crescer, seja para descer para o chão e tocar as mãos no chão, seja para fazer o cachorro olhando para baixo. Você pega um levantador de peso olímpico, galera. Como é que o levantador de peso olímpico levanta aquele peso gigantesco para cima da cabeça dele? Dobrando o joelho, cara. Ele dobra o joelho, ele não levanta aquilo com as costas. Pega a coxa de um levantador olímpico. Cara, a coxa de um levantador olímpico parece uma tora. É uma tora, porque a força está ali. A força não está nas costas. Só que você, na empolgação e muitas vezes por um comando equivocado numa prática de yoga, tenta fazer esse movimento jogando toda a força para as tuas costas, dobrando pouco os teus joelhos. E dali, com o tempo, você sai da prática de yoga sentindo cada vez mais a tua lombar. Por quê? Porque você não dá a sustentação que ela precisa receber. Então, hoje, eu fiz uma prática toda voltada para flexão e extensão do teu quadril. A gente dobrou muito, mas a gente também estendeu muito, de forma que a gente equilibrasse esses dois movimentos
que são movimentos básicos do nosso dia a dia. Flexionar e estender quadril são movimentos básicos do nosso dia a dia. E, principalmente, para pessoas que passam muito tempo sentadas, né, trabalham ali no escritório, sentada em uma cadeira por muito tempo, se você não trabalhar um pouquinho da extensão do quadril, algo que compense esse movimento da cadeira, né? Porque imagina o teu quadril aqui, né? Aqui está o teu quadril. Os músculos flexores do quadril, eles estão sendo comprimidos o tempo todo pela posição da cadeira. Então, se você não abre depois esse espaço, esses músculos, como os músculos de psoas, reto femoral, todos esses músculos que eu falei, que eu citei ali ao longo da prática, responsáveis por levantar o teu joelho, por exemplo, levantar a tua coxa, eles vão ficando muito comprimidos. E se você observar no teu dia a dia, 90% do teu dia a dia, você está flexionando os seus quadris, porque você está caminhando. Caminhar é uma flexão do teu quadril. Olha o joelho aqui levantando, ó. Aqui o quadril. Isso aqui é uma flexão. Você está diminuindo esse espaço aqui do teu quadril. Então, se você não fizer aquele movimento que a gente fez hoje do Anjaneyasana, né? De afundar os quadris e deixar aquela parte da frente da coxa, da frente do quadril se esticar, daqui a pouco você está cada vez mais comprimidinho. Você não consegue mais criar espaço ali na parte anterior do corpo, né? A gente fez ali no final da prática vários movimentos de flexão de quadril sentados, mas também houve o quê? Houve uma compensação, houve uma postura compensatória no final, que foi o Setu Bandhasana, a postura da ponte, na qual a gente levantou os quadris, né? Abrindo espaço na porção anterior, depois de tanto dobrar para frente, depois de tanto ir lá para frente, a gente abriu espaço ali no quadril para que o corpo se equilibre. Então, as práticas, elas podem ser montadas nesse sentido. Sei lá, a gente não fez flexão e extensão de quadril, não foi o tema da aula, mas foi lateralidade. Você não vai trabalhar só uma lateralidade, você vai trabalhar os dois lados. O quê? Compensação. Porque senão você só ganha espaço de um lado, aqui estou ganhando espaço desse lado, mas esse outro lado aqui está se comprimindo. Então, para descomprimir esse lado, eu tenho que ir para esse lado também. Então, enquanto um lado se comprime, está fortalecendo, ele está ficando, né, contraído, o outro lado está crescendo. É o que a gente chama ali na anatomia, na biomecânica, de agonista e antagonista. Existe um músculo que é o agônico, digamos assim, né? Ele é o protagonista, ele está ali sendo trabalhado na sua, né, como ponto principal. O ponto principal aqui é alongar essa musculatura, então esse é o protagonista da postura, mas existe aqui do outro lado o quê? A compensação. Existe a outra força que equilibra o movimento. Então, agonista e antagonista. Você não está simplesmente alongando, mas existe um trabalho de força. Então, quando eu penso no asana, quando eu penso na construção de uma prática de yoga, eu penso em todos esses elementos. Eu penso que eu estou alongando, sim, mas, por um outro lado, eu estou fortalecendo. E aquele lado que foi fortalecido, daqui a pouco ele vai ser alongado, de maneira que a outra parte agora seja fortalecida. Então, a flexão e a extensão, Humberto, como a gente usou na prática, é exatamente isso. Em um momento eu faço o Adho Mukha. Por quê? Porque o Adho Mukha alonga toda a cadeia posterior de músculos, costas, glúteos, coxas, panturrilhas. Mas depois eu faço o quê? Eu faço uma extensão, eu faço a cobra. Por quê? Porque ela contrai toda essa musculatura. E assim eu vou sair equilibrado da prática, eu vou sair
sem dores, provavelmente, eu vou sair sem a sobrecarga de uma articulação. Então, eu não vou fazer uma prática que seja só de flexão, porque eu vou sobrecarregar em algum ponto uma articulação do meu corpo, e até mesmo eu não vou fazer, isso é uma coisa mais óbvia, tá? Eu não vou fazer uma prática que seja só de extensão de coluna, porque você não fica fazendo extensão de coluna na sua vida naturalmente. Qual é o movimento de extensão de coluna que você faz na sua vida naturalmente? Nenhum, praticamente. Você não vai lá na geladeira, como eu falei, e vai pegar a sua cervejinha fazendo uma hiperextensão de coluna. Você não vai fazer isso, né? Você vai fazer uma flexão de tronco, que é natural para o seu corpo. Mas, obviamente, existem esses mecanismos compensatórios. Então, pensemos nisso quando a gente constrói uma prática. Existe, né? A gente passou por um aquecimento, chegamos num ponto, né, num auge de esforço, e depois nós fizemos um movimento descendente de suavização de esforço até chegarmos ao relaxamento, até chegarmos a essa parte de distensão na prática de yoga. Então, tudo ali foi colocado de uma forma coerente, não foi colocado de uma forma aleatória. Mas como é que eu vou equilibrar as flexões, as extensões, de forma que no final da prática eu deite o meu corpinho no chão e principalmente como a gente fez hoje também, porque a gente tinha mais tempo, sentasse o meu bumbumzinho no chão de novo para fazer ali uma breve meditação e um pranayama que a gente fez, sem que o corpo incomodasse. Então, eu terminei a minha prática, eu dei tempo para o meu corpo relaxar ali no chão. Aí, quando eu chamei de novo todo mundo para sentar, presta atenção na respiração, pranayama, né? Mesmo que não tenha sido uma técnica específica, mas só de trazer atenção ali para a respiração. E depois, ainda uma breve meditação. Então, como é que eu chego com o corpo equilibrado nesse ponto? Eu não posso ter sentado só o cacete na flexão. Eu não posso ter sentado só o cacete na extensão. Eu não posso ter forçado uma articulação, um movimento X, Y ou Z. Eu tenho que organizar tudo isso para que quando eu sente aqui de novo, cara, eu possa esquecer que o meu corpo está aqui. Ele não é um obstáculo para mim. Porque se eu sento para tentar meditar, ficar ali com os meus olhinhos fechados comigo mesmo, e o joelho reclama, o pescoço reclama, a lombar reclama, o ombro reclama, a sua atenção só vai para a reclamação. Você nunca vai conseguir levar a tua mente para uma reflexão X, Y ou Z que está sendo proposta ali pelo teu professor de yoga na prática. Então, a intenção é que eu traga equilíbrio para o meu corpo. E esse equilíbrio vem desses movimentos compensatórios. Mas eu poderia desconstruir ainda mais a sequência de saudação ao sol. Tipo, vocês viram que eu desconstruí hoje. Eu fiz ela de um jeito, fiz ela de outro jeito, depois mudei para ela de outro jeito. Por quê? Porque eu já tenho muitos anos de experiência e quando chega o aluno no meu estúdio, eu sei que dar uma passada como essa, de lá de trás para frente, não é fácil, cara. Tem muita gente que não consegue. Você pega uma pessoa mais durinha, você pega uma pessoa mais idosa, a pessoa vai ter dificuldade em fazer aquele movimento. E se você não oferece uma outra possibilidade para ela fazer aquele movimento, além desse clássico que a gente já conhece, ela vai se sentir excluída da prática na hora. Ela já vai falar, mais uma coisa para a qual eu não sirvo na vida. Cara, me falaram que eu ia conseguir praticar yoga, que ia ser super simples, que ia ser tranquilo, e aí eu chego na prática de yoga e é mais uma coisa que eu não consigo fazer na vida. A pessoa geralmente já chega na prática de yoga porque as coisas não estão bem na vida, né? As pessoas vêm para a prática de yoga tentar resolver determinados problemas. E aí ela chega ali e encontra mais problemas no corpo dela, por exemplo,
cara, a pessoa sai dali frustrada, super mal. Então você acolhe aquela pessoa. Então, eu tenho feito ultimamente, né, até nas minhas práticas cotidianas aqui no estúdio, mesmo quando há alunos que já têm mobilidade, força X, Y ou Z, eu sempre ofereço variações mais simples. Por quê? Porque assim todo mundo consegue praticar e todo mundo vai colher, no fim das contas, os mesmos benefícios. O corpo vai ganhar igualmente, a mente vai ganhar igualmente, no sentido de que vai haver um equilíbrio, vai haver uma tranquilidade, vai haver ali um uma estabilização de toda aquela agitação e de todas aquelas incertezas que a pessoa traz para a prática de yoga, todas aquelas inseguranças que a pessoa está carregando e traz para a prática de yoga. Então, tudo isso é muito importante de se observar, tá? Então, o ponto foi esse: flexões e extensões. Então, eu queria que vocês comentassem mais sobre a prática de hoje. O que vocês acharam? O que você concorda? O que você não concorda? Acho que isso foi muito louco, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, pô, eu nunca vi desse jeito, que legal. Vamos trocar essa ideia. Eu tenho que fazer algumas adaptações por conta do meu corpo. Então, por exemplo, naquela posição do pombo, eu não consigo estender a minha perna que fica para trás para ela ficar reta. Então, eu deixo ela dobrada para trás e a perna da frente dobrada para frente. Assim, eu consigo fazer a posição. E, por exemplo, as posições que eu tenho que ficar sentado no chão, com o joelho dobrado, e eu tenho que abraçar a minha perna pela frente, eu não consigo por conta da barriga, entendeu? Então eu faço com a perna um pouco mais aberta para conseguir. Então eu vou me adaptando às posições, entendeu? E eu tenho feito isso para conseguir fazer as práticas, entendeu? Isso. E tem sido positivo. Essa é a vantagem da gente estar praticando juntos, né, Eliandro? Quando a gente está aqui junto, eu posso ver pessoalmente a dificuldade de cada aluno. Eu posso acompanhar as dificuldades e posso acompanhar também o desenvolvimento de cada aluno. Então, quando eu vejo a dificuldade de um aluno para X, Y ou Z postura, né, eu já tenho ali na minha mente algumas ideias do que eu posso fazer para que aquele aluno consiga acessar o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, né? A gente fez aquela adaptação ali há pouco tempo da almofada para você sentar, né? E você descobriu na almofada ali o paraíso, cara. Agora eu consigo sentar, ficar tranquilo aqui para começar a prática, né? Nesse silêncio, nesse grounding, sem que o meu joelho reclame, sem que a minha coluna reclame, sem que a minha respiração comece a ficar acelerada porque eu não consigo acomodar o meu corpo. Então, esse é um olhar que, como professor, a gente vai desenvolvendo com o tempo, porque cada um de vocês, alunos, traz uma dificuldade, traz um desafio para o professor. E isso é maravilhoso, porque se todo mundo fosse perfeito, eu nunca ia precisar pensar fora da caixinha. Ah, todo mundo ali, todo mundo senta no chão, todo mundo tranquilo, que beleza, zero problema. Mas você traz uma limitação, a fulana traz outra limitação, a outra fulana traz outra limitação, e ali eu tenho que adaptar a prática para todas as pessoas conseguirem fazer. E isso recai de novo naquele tema que eu estava falando mais cedo, sobre a forma com a qual a gente apresenta a nossa prática. E uma pessoa pode se identificar ou outra pessoa não pode se identificar. Por exemplo, já faz anos, e por causa desse trabalho da formação, né, Leandro e eu já temos essa formação desde 2011. A gente trabalha com isso, né, nessa formação de professores desde 2011.
Então, eu formo um professor não para que ele seja o bam nas posturas, nisso ou naquilo outro. Eu formo o professor para que ele seja capaz de acolher o aluno e para que, obviamente, ele saiba construir uma prática pessoal saudável. Então, quando eu recebo os meus alunos hoje em dia, sejam eles quais forem, né, com facilidade ou sem facilidade de se movimentar, a minha prática ela já tende a ser mais basicona do que já foi há muitos anos atrás. Por quê? Porque eu quero atender todo mundo, né? Eu quero que todo mundo consiga fazer a minha prática. Então, pensa na prática de hoje, por exemplo, né? Não estou dizendo que não houve postura que foi um pouco mais difícil para uma pessoa ou outra, mas se a gente analisar todas as posturas da prática de hoje, não houve uma postura que fosse complexa. Complexa não houve. Não houve nenhuma postura complexa na qual você precisasse enfiar o braço por aqui, pegar ali atrás, não sei o quê, não. Não houve nenhuma postura complexa desse jeito. Mas, na simplicidade das posturas, com certeza houve uma que foi muito difícil para alguém, outra que foi muito difícil para outra pessoa. Mas, no geral, não são posturas que exigem muita queimação de mufa, né? Muita reflexão para a gente conseguir construir. É muito básico. Então, a forma com a qual eu apresento as minhas aulas hoje para os meus alunos é muito básica. E vai ter gente que vai olhar para a minha aula e vai falar assim: que saco, é muito fácil. E vai ter gente que vai falar: poxa, que legal, eu consegui, gostei, é aqui que eu quero ficar. Então, eu tenho uma frase, né, que eu costumo dizer muito para os alunos, que é: o yoga é simples. O yoga ele não tem que ser complexo. O yoga é simples. Por quê? Porque o yoga não se trata do corpo. O corpo é uma das ferramentas que a gente pode usar no yoga, mas não é apenas o corpo. Então não é porque eu sou velho, que eu sou fraco, que eu sou flexível, que eu tenho sobrepeso, que eu tenho aquilo outro, que eu não vou conseguir fazer a prática. Porque a prática ela é acessível a todos se você a apresenta dessa forma. Como a prática ela pode ser inacessível a muitas pessoas se você a apresenta de uma outra forma. Então, dentro da construção de uma prática de yoga, você também pode apresentar diversas fases de uma mesma postura, que é você que está começando, que tem muita dificuldade ainda para fazer isso, faz desse jeito. Você que já tem um pouquinho mais de liberdade no movimento, faça de outro jeito. E todo mundo vai fazer o quê? Dentro das suas possibilidades. Eu disse hoje ali no Baddha Konasana, na borboleta que a Bárbara estava falando, eu desço pouco para frente. Tudo bem, eu desço pouco, mas eu desço com a minha coluna como? Estabilizada. Vai ter uma outra pessoa que vai fazer aquela mesma postura, cara, e vai dobrar lá para frente que nem manteiga, desce facinho, tranquilo. Ela pode fazer no nível mais intenso, que é o nível que ela consegue fazer. Ela não precisa ficar aqui em cima como eu, porque eu não consigo descer. Então, cada um pode avançar dentro de uma postura, dentro de uma mesma prática. Agora, uma coisa a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa nisso, que é a gente sempre vai apresentar uma postura para os nossos alunos da variação mais simples para a variação mais intensa. Por quê? Porque se você apresentar a variação mais intensa para o teu aluno e ele não está conseguindo fazer, o ego dele normalmente não permite que ele baixe a bola e tente fazer o mais simples. Ele vai ficar lá se matando
tentando fazer o máximo, do que simplesmente assumir, não, isso aqui está demais para mim, vou fazer o mais simples. Então, mostre sempre o mais simples para os teus alunos, para depois mostrar o mais complexo, o mais avançado, para que não haja esse problema. Então, você vai avançando pouco a pouco na dificuldade da postura, mostrando para aquele aluno como construir uma postura mais complexa, mas, ao mesmo tempo, respeitando todos os comandos, todos os ajustes articulares para não forçar o corpo em um determinado ponto e sair dali machucado. Tá? Mais observações? Eu. Bruno, desculpa, eu falo depois, Desculpa. Gabi. Rapidinho. É muito interessante quando você falou, né? Você perguntou o que que a gente trabalhou, porque eu logo coloquei o que é a minha dificuldade, né? Para mim, assim, o que que a gente trabalhou? Eu fui logo na minha dificuldade, porque extensão e flexão realmente não é a minha dificuldade, Claro. mas a abertura de quadril já é, já foi ali na hora. Caramba, a aula hoje está trabalhando muito isso, porque eu já me apeguei ali à minha dificuldade na hora, que é essa, né? Uhum. E outra coisa também que eu gostaria de falar, você falou ali dessa questão do balé, né, que trabalha na intensidade. Na verdade, toda a prática de corpo não deveria ter dor, né? Eu hoje, como professora, na verdade, eu estou há mais tempo até como professora do que dançando, eu me machuquei muito, né? Como você falou, né? Articulação desgastada. Isso para mim sempre foi muito ruim. Então, hoje, eu dando aula, foi assim, uma virada de chave isso, como ensinar de maneira que a minha experiência negativa se torne uma experiência positiva, que é essa questão do acolhimento que você falou, né? Porque gera muita frustração mesmo, né? E o balé, por ser essa performance no sentido artístico, gera muito, a gente vê muita frustração mesmo, né? Então, principalmente quando surge a dor, né? Ou quando surge a comparação. Então, toda prática não deveria ter dor. Isso deveria ser assim o start, o primeiro start da pessoa, que você fala muito do yoga, né? Que é o yoga, o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é do seu corpo, no sentido do desconforto da dor, né? Então, nenhuma prática deveria ter dor, e isso é muito interessante, mesmo assim, né? Isso que você está falando. A gente, quando for dar aula, né, a gente frisar isso muito para os alunos, né? A dor não pode acontecer, a dor articular, né? O joelho, nenhuma prática de corpo, nenhuma deveria ter dor, né? É. Acho que é isso. A dor e o risco em outras atividades físicas que a gente possa fazer acabam sendo inerentes à coisa, entendeu? Tipo, eu gosto de surfar, eu surfo há muitos anos. Cara, é inerente o risco. Eu posso tomar uma pranchada na cabeça, eu posso morrer afogado, os movimentos do surf não são naturais para o corpo. Se você olhar para todos os movimentos do surf, eles são totalmente antinaturais para o corpo. É uma zona para machucar o teu corpo. Então, assim, quando eu comecei a praticar yoga, asana, foi uma ferramenta através da qual eu consegui compensar as cagadas que eu fazia com o meu corpo com outras coisas, surfando, por exemplo. Tá? Eu vou deixar de surfar? Não, cara, eu não vou deixar de surfar. Eu amo surfar. Mas é o risco e é inerente ao surf, não tem jeito. Agora, quando a gente fala sobre yoga, o yoga ele não é apenas uma prática física. E nem tampouco o objetivo da prática de yoga está centrada no corpo. Então, eu não preciso esgotar o meu corpo, eu não preciso colocar o meu corpo sob riscos. E foi exatamente o tema que eu puxei ao longo da prática inteira e que vocês vão me ouvir falar 200 milhões de vezes ao longo do curso, que é sem cobranças,
sem exigências. Por quê? Porque a gente entra na prática de yoga, né, asana falando, fazendo o quê? Trazendo a mesma atitude que a gente traz das outras práticas corporais. Cobrança, exigência. Por quê? Porque a gente vê na realização das coisas que o corpo pode fazer uma fonte de felicidade. Porque quando o meu corpo faz uma coisa que eu tanto quero, cara, eu me sinto feliz, eu me sinto satisfeito, eu consigo me aceitar. E pior ainda, eu quero mostrar para todas as pessoas à minha volta que eu faço. Para quê? Para que elas me aceitem. Porque se elas me aceitarem, eu me aceito também. Olha que maluquice que é a nossa mente, a nossa cabeça, né? Eu preciso da aceitação dos outros para poder me aceitar. Então a gente acaba se forçando. A gente vem na prática de yoga, se força, se machuca, e o que que você ganha com isso? Dias sem poder vir na prática de yoga, fazer ali o teu asaninha, o teu alongamento, o teu trabalho todo tão gostoso, porque eu me machuquei aqui forçando, tentando fazer um negócio aqui mais intenso e que não cabia ao meu corpo. Então isso é uma instrução que nós deveríamos ser sempre capazes de transmitir para os nossos alunos. Olha só, para começo de conversa, sem cobrança, sem exigência. Por quê? Porque você não é um resultado das coisas que você faz. Eu falei isso hoje na aula também. Porque a gente acredita ser o resultado das coisas que a gente faz. Então, quando a gente consegue fazer alguma coisa que a gente tanto queria, cara, eu sou o máximo, eu sou o rei da cocada. Agora, quando eu não consigo fazer uma coisa que eu tanto queria, o que que acontece? Eu me frustro. E ao me frustrar, é uma porcaria, porque ali vem a depressão, vem tantas outras coisas que me jogam lá para baixo. E aí, o que que isso tem a ver com o que você também falou agora? Ah, hoje, como professora, tendo visto todas as caquinhas que eu fiz com o meu corpo lá atrás, e eu me incluo no seu exemplo, tá, Babi? Se eu olhasse para todas as cagadas que eu fiz com o meu corpo, até mesmo na prática de yoga, porque eu não tinha alguém para me orientar lá atrás, eu não teria feito hoje. Mas o que que isso aponta para a gente? E isso é uma outra palavra que vocês vão cansar de me ouvir dizer quando a gente pratica e quando a gente começar a estudar lá no segundo semestre. Isso se chama maturidade. Maturidade, olha a palavra, a gente só ganha com a idade. Então, quando a gente entende as coisas, a gente começa a dar outro valor para as coisas. Né? Então, quando a gente é jovem, né, a gente olha para o nosso corpício e quer o nosso corpício no máximo, do máximo, do máximo bonitão. Por quê? Porque o nosso corpício é o que vai atrair o outro, que vai chamar a atenção. Eu quero que todo mundo ache o meu corpo máximo, isso, aquilo, outro. Nananana. Depois a gente começa a olhar para o corpo de forma objetiva, que é, cara, o meu corpo não vai agradar todo mundo. A minha beleza aqui não vai agradar todo mundo. Mas sabe o que é mais importante? O que é mais importante é que meu corpo esteja saudável. É isso. Tipo, comendo bem, me exercitando bem, dormindo bem, fazendo todas essas coisas. Por quê? Porque assim eu vou ter uma vida boa. E não importa o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, o que o outro isso, ou o que o outro aquilo. O que me importa é como eu me relaciono com esse corpo. E isso só vem com a idade. Porque até alguns anos atrás, e eu me coloco nesse exemplo, eu estava destruindo o meu corpo, até mesmo na prática de yoga. Então, quando eu dou uma prática de yoga hoje em dia, e vou puxar o teu exemplo aí de novo, quando você dá uma aula de dança para as suas alunas hoje em dia, o que que você faz? Você já mostra para ela, ou tenta fazer o quê?
com que elas não cometam os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Então, vem uma pessoa na minha prática de yoga, queria fazer isso, isso, isso. Olha, comigo não vai dar. Eu não vou te ensinar isso, porque eu entendo que isso pode te conduzir a uma lesão, a alguma coisa que não vai ser legal para você, porque eu já passei por isso. E eu entendo que eu estou tentando te proteger para não passar por isso também. Pode fazer? Pode fazer, eu não estou te proibindo de fazer, mas você não vai fazer comigo. Então, quando eu dou uma aula, e aí puxando a aula de hoje mais uma vez, foi uma aula muito simples, ou será sempre, serão aulas sempre muito simples, ou seja, eu não faço movimentos complexos. Por quê? Porque eu já antevejo o que vai acontecer se eu colocar uma coisa mais complexa ali na frente. Eu sei aonde o bicho vai pegar. Eu sei aonde a pessoa pode se machucar. Então eu já freio ali, daqui a gente não passa. Daqui a gente não precisa fazer. E tem vários alunos que na sua aula vão ficar decepcionados, vão ficar frustrados, porque você não permite que ele faça aquilo daquela forma mais intensa que ele acredita que ainda seja saudável. Porque você tem o conhecimento do corpo e você sabe que não vai ser saudável. Aí você vai lá e fala para o seu aluno uma vez, não faz isso. Aí o aluno faz. Aí você vai lá uma segunda vez, não faz isso. O aluno faz de novo. Uma terceira vez, não faz isso, fulano. E você explica por A mais B, não faça isso porque isso, isso. Você dá uma argumentação para a pessoa, não é achismo, não é porque é. Não, é porque você entende. E aí você tenta proteger o teu aluno. Mas, obviamente, haverá casos que há esses alunos rebeldes, que, mesmo que você fale, ele vai fazer de qualquer jeito. Então, a gente tenta proteger o aluno, tenta fazer com que a prática seja saudável e a gente saia dela melhor do que entrou. A Lê ia falar? Só tem. Oi, Bruno. Assim, o que eu sinto muito diferente nas suas aulas e até como foi hoje é o seguinte, é porque a experiência anterior que a gente tinha, a gente fazia os movimentos muito, tipo, subia, descia, fazia os movimentos, Passava por eles, né? passava, Muito fazia os movimentos dinâmico. muito rápido. Então, aí, quando fui fazer aula aí, eu falei, e isso aqui que eu fazia rapidão, cara, isso. Aí, tipo, isso dói muito. É, eu tava fazendo errado. Tem que esticar mais. Quando eu fui ver, assim, como o corpo estava tudo errado, mas eu não respirava direito, então eu não focava. Eu não tinha equilíbrio porque eu não contraía nada. Eu só fazia um sobe e desce lindo, que eu amava aquele sobe. Assim, ai, que postura linda. Ai, que não sei o que. Eu estava toda feliz, mas era uma É alegria Narcisa porque eu estava Procílio. alegre. No meu balé, entendeu? É muito fofa. É, aí eu entendi que aí, aí, quando você não colocou música, né? Eu falei, ei, cara, eu com meu TDAH, tipo, não vai sair nada. E aí você vai guiando a gente e aí na respiração, e aí eu faço tudo, e aí eu não caio, tem equilíbrio, tem tudo, é completo. E aí, hoje, você dando várias vezes a mesma postura, quando você fala, agora ficou mais fácil, agora veja se a sua perna, como é que está a extensão, tudo. Gente, isso daí, agora eu entendo o que que é o yoga. Não é aquele balé lindo. E aí você vai vendo como é que o seu corpo, em pouco tempo, ele vai mudando, né? Assim, vai se alongando. É linda a relação.
É uma relação de amor ali, né? Então, é isso que eu queria deixar, porque às vezes pode parecer cansativo, né? Assim, de repente, para outros alunos, essa repetição numa mesma aula das posturas. Mas não, no meu ponto de vista, é perfeito. Não, não, eu sei que não são todas as suas aulas dessa mesma forma, mas cada aula tem seu brilho, tem, tem, tem a sua função ali, é importante. E assim, é porque eu não pretendo dar aula, mas se eu pretendesse dar aula, eu com certeza eu ia me inspirar muito nisso seu, de fazer bem feito. Não querer agradar de vamos embora, entendeu? É isso. Tem vários, Gratidão. Sua voz é a nossa música. tem vários E a sua barba tá um elementos. espetáculo, cara. Tá linda a sua barba. Tem vários elementos que estão inseridos no que você falou aí, Ale. E uma das coisas também que eu gosto de repetir é o fato de que a gente tem que se tornar mestre na repetição do simples, né? Eu fiz um post ali no Instagram do Yoga Boom essa semana, e isso remete aí até o Homero, né, Homero? Quantas vezes você repetiu a mesma escala de uma música para dominar aquela escala? Milhões de vezes, Incansáveis. né? Você tem que repetir aquela escala ali no braço da guitarra 500 vezes. Por quê? Porque repetindo aquela escala 500 vezes, você domina aquela escala e aquela escala torna-se simples para você. Não é mais uma coisa complexa. Da mesma maneira acontece com o corpo. O corpo, ele tem que ser trabalhado na repetição se você quer ficar bom em uma coisa. Quando você vai na natação, só existe crawl, borboleta, costas e peito. São 4 tipos de nado que você tem que repetir em todas as suas aulas de natação. Vai ser sempre isso. Não existe nada do unicórnio, da borboleta brilhante, do não sei o que, do não sei o que lá. São sempre aqueles 4 nados que você tem que dominar se você quer nadar muito bem. No yoga, acontece isso, que é essa brincadeira que você estava falando do TDAH aí, que é o quê? A mente, ela sempre está pedindo por uma novidade. Por quê? Porque ela cansa com facilidade desse feijão com arroz. Ah, isso de novo. Ah, isso de novo. Ah, isso de novo. Ah, isso de novo. Mas é isso, gente. Isso de novo. Por quê? Porque se você não se expor muitas vezes àquela repetição, não haverá o domínio daquilo, o conhecimento daquilo. Não haverá. Eu vou dar um spoiler aqui, muito rápido, e garanto que você não vai lembrar disso quando a gente estudar de novo, mas vocês vão estudar Patanjali comigo, que compôs uma obra chamada Yoga Sutras. E no 12º sutra do primeiro capítulo, ele diz uma coisa: Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodha. Então ele diz Tannirodha, that, tan, aquele Nirodha. Nirodha é uma palavra que ele usa no Sutra 2, e por isso ele usa o pronome demonstrativo no Sutra 12, para te lembrar que é do Sutra 2. Então ele diz, aquele Nirodha, que eu falei lá no 2º Sutra ainda, que significa um comando, porque ele está falando sobre a mente, só se desenvolve através de abhyasa. E abhyasa em sânscrito significa repetição. Então, se você quer ter um comando sobre a sua mente, realmente um comando sobre a sua mente, cara, você precisa se expor constantemente à prática. Não adianta praticar um dia e depois passar uma semana inteira sem pensar
no yoga como um estilo de vida, como uma atitude do teu dia a dia. Porque não vai rolar. Você precisa se tornar mestre da repetição. Todo dia você precisa lembrar daquilo. Todo dia você precisa fazer aquilo. E quando eu falo fazer aquilo, não é subir sobre o teu tapete, mas é trazer essa atitude de yoga para a tua vida todo dia. Vamos pensar apenas no tema de hoje que eu falei, viver uma vida mais livre de cobranças e exigências. Tenta lembrar disso todo dia na sua vida, em tudo que você faz. Tudo que você faz. Seja no seu relacionamento em casa, seja no seu trabalho, seja no exercício que você gosta de fazer. Pensa nisso e tenta praticar isso todo dia. Se você praticar isso todo dia, com certeza, daqui a 6 meses, você vai ver um resultado. Com certeza você vai ver um resultado. Agora, se você não se lembrar disso todos os dias, não vai ter resultado algum. Porque eu me esforço um dia, eu lembro de fazer isso num dia, mas no outro dia eu esqueço. Porque é muito chato, eu quero uma novidade, quero fazer outra coisa diferente. E assim é a mente do ser humano. Isso acontece até mesmo no yoga, galera. Olha quantos yogas diferentes você já ouviu por aí na vida. É isso yoga, é aquilo yoga, aquele outro yoga. É yoga, galera. Só que o quê? As pessoas precisaram inventar uma marca registrada para tentar vender um produto diferente, porque aí vai atrair um certo público, vai tirar a pessoa daquela mesmice, vai, né? Cara, não é isso. Yoga não é esse nome próprio que está vindo antes da própria palavra yoga. Yoga é esse estilo de vida que você tem como objetivo esse comando sobre a mente. E esse comando sobre a mente significa que você não é mais deixado levar pelos caprichos dela mesma. Você consegue, como eu falei hoje na prática, acomodar as coisas sem resignação, sem conformismo, mas entendendo que as coisas acontecem, elas estão sempre acontecendo e vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Às vezes do jeito que você gosta, às vezes de um jeito que você não gosta. Acomoda, acomoda e viva todas elas, porque é através delas que a gente chega nessa maturidade que eu estava falando para a Babi há pouco tempo atrás. A maturidade era um resultado dessa vida, que é vivida de forma objetiva e inteligente. Tá? Mais observações sobre hoje? Não, isso que você está falando, até aconteceu uma coisa engraçada essa semana, na aula do Vini. A gente foi chaturanga, aí a cobra, 4 apoios, aí o bonitão já naquela coisa da repetição do movimento fez o quê? Armou o pé. Aí ele, se você armou o pé, não é para armar o pé, pé no peito do chão, peito do pé no chão, não sei o quê, deu uma, né, a coisa estava tão natural, tão automática que ele Automática. é, que era para fazer outra coisa e ele, armou o pé, né? Não é para armar o pé, não. Exato. Eu adoro fazer isso nas minhas aulas, porque às vezes eu faço isso também como uma provocação, porque volta e meia numa aula sua aparece aquele espertinho que está fazendo a aula na sua frente. Você está ali conduzindo a aula e o cara está fazendo a aula na sua frente. Aí você fala, não, 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 hoje a gente vai fazer desse jeito. Aí você desarma o cara ali na hora. A pessoa fica O até sem espertinho graça. agradece. A pessoa fica até sem graça, tipo, pô, eu me achava aqui o bonzão, que sei tudo, não sei o quê. Não, pode fazer de outro jeito. Hoje é para fazer de outro jeito. Então, isso também quebra um pouco o automatismo da prática, né? Faz com que a gente esteja mais alerta. É isso. Mas, Professor, eu tenho um comentário. hum, Vai parecer bobo, mas você fez não tem você deu uma bobo. no pombo, que para mim foi a primeira vez que eu tive essa orientação e para mim fez tudo sentido. Você abriu um portal na minha cabeça que foi a perna direita dobrada e a perna esquerda esticada, e eu sempre levei o peso para a perna dobrada. Aí você falou, leva o peso para a perna esticada. Eu até fiquei assim, ai, como assim?
Aí quando eu joguei o peso para a perna e eu senti realmente que tinha encaixado, assim, aquilo abriu um portal na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu acho que eu sempre fiz errado. E agora tudo fez sentido. Ali alongou finalmente a musculatura, né? Porque antes você deitava na outra perna que estava dobrada e Não nada sentia nada. acontecia. Aí Mas foi só esse pequeno que você fez e, assim, abriu um portal na minha cabeça. Aí só comentar. Mas isso acontece mesmo, tipo, as pessoas fazem isso direto. Por quê? Porque o corpo ele vai sempre pensar, em primeiro lugar, é um instinto natural do corpo. O quê? Preservar energia. Então, eu vou fazer o mais fácil sempre. Eu não vou fazer o mais difícil. Eu vou fazer o mais fácil. Deita aqui, tá tudo tranquilo. Ah, beleza. Então, cara, isso é algo que eu vejo basicamente em todos os lugares que eu gosto de fazer muita atividade física, enfim. E aí eu vou lá na atividade física que eu estou fazendo, aí no final da atividade física o fulano vai lá e faz aquele alongamento migué no final da aula, e esse movimento é o típico alongamento migué que acontece assim, em 100% dessas aulas. E o cara está fazendo exatamente isso que você falou. Eu fico olhando e fico assim, gente, não é possível, não é possível. E assim, eu acabo criando, né? Geralmente tem uma turminha que fica mais. Aquela turminha que você fica mais, cria mais afinidade na atividade que você faz. E aí, sempre depois que eu termino de fazer ali minha atividade, eu vou para o meu cantinho e faço a minha sequência de alongamentos no final da atividade. Aí já vem uma turminha que começa a vir comigo. Ah, Bruno, deixa eu fazer com você, deixa eu fazer com você. Aí eu vejo o professor olhando meio assim de rabo de olho, tipo, qual é desse cara? Tipo, levando os meus alunos ali para o cantinho. Porque a galera percebe, né, na mobilidade do meu corpo e também sabe que eu sou professor de yoga e tudo mais, vê que eu tenho ali um certo conhecimento sobre o corpo, né? E aí acaba fazendo comigo. Mas é exatamente isso. A gente muitas vezes é mal conduzido, é mal orientado por um professor, não por maldade, nada disso, mas por falta de conhecimento. Então, a gente aproveita, né, o curso de formação, né, a gente tem todo esse tempo aqui para explorar, para que a gente entenda como cada movimento é feito e como ele deve ser feito e bem feito, otimizado, para que o resultado que você busca com aquele movimento seja alcançado. Se você continuasse deitando a vida toda sobre o teu glúteo ali, como você está falando, você nunca ia alongar o glúteo. Aí hoje você virou para o outro lado e falou: nossa, o glúteo ardeu, né? Esticou, porque pegou. É isso. Que bom. Que bom que caiu uma fichinha ali com a prática. Mais alguma coisa, gente? Observações? Fiquem à vontade. Colocações, reclamações. Muito bem. Então, podemos concluir por Eu aqui a tenho uma aula de hoje? reclamação. Não, Eliandro vai falar. Fala aí. Eu acho que tinha que ter uma prática dessa todo dia da semana. É uma reclamação. Mas eu Ou posso uma resolver o seu sugestão. problema. Eu Ou uma posso, sugestão. eu posso resolver o seu problema porque já tem 330 aulas gravadas. Entra lá no canal e vai ter praticamente uma aula por dia, por ano para você fazer. Faltam 35 para a gente fechar as 365. Tá, joia. Mas é só entrar lá. Não, e sem brincadeira. Tamo junto. Eu tô fazendo esse esquema aí. Boa, Carol. Mas sem brincadeira, para a gente que está no curso de formação, eu acho extremamente válido que vocês explorem aquilo ali, tá? Porque eu não tenho professor para praticar diariamente, isso, aquilo, outro. Assim, de certa forma, as práticas que estão ali são práticas seguras de vocês fazerem, são práticas bem organizadas para vocês fazerem, né? Tem o selo de garantia do tio Bruno, pode fazer a prática, tá? Vocês dificilmente irão se machucar, a não ser que vocês façam alguma coisa que não está ali, eu coloquei ali, tá?
E, mais ainda, para quem está fazendo o curso de formação com esse desejo de dar aula em algum momento, é interessante ouvir as aulas por causa dos comandos e os ajustes que eu fico dando ali. Então, isso vai entrando, né? Isso vai sendo assimilado. Daqui a pouco, você já vai pensar naturalmente nos pontos principais que devem ser tocados em cada postura que você monta. Então, você não vai perder tempo falando sobre uma coisa que não tem nada a ver. Você está montando um guerreiro 1 lá, digamos, você não está falando sobre os dedos das mãos, você está falando sobre os seus pés, sobre o joelho, sobre o quadril. Você entende o que você tem que falar na postura. Então, é um conselho que eu dou para vocês. Explorem ali a pastinha de aulas, porque tem muita coisa ali para enriquecer a prática de vocês. Eu tenho uma prática que eu tenho feito também, eu não sei o quão divergente isso é, né, da nossa vertente de yoga, né, sobre, é um tipo de divinação, eu tô estudando tarô. E existe toda uma ética onde você tem que ler o que tá ali e entregar aquilo numa, que a gente chama, numa bandeja de ouro para a pessoa, né? Você tem que criar um estado de mente, aquilo que você falou do grounding. Você faz uma oração ali, você traz ela para aquele lugar onde ela tá, né? Ali, você traz ela para dentro do corpo dela. Você senta ela ali no chão e, né, para fazer a prática, tô querendo dizer. Assim, a leitura, né, do que está acontecendo, dessa coisa de você ambientar a pessoa e você conseguir não só fazer a parte física, né? Porque para mim, eu me apaixonei pelo seu método, de verdade, assim, tipo, de você fazer as reflexões durante a prática. Eu achei isso muito, sabe, é expansivo. Eu achei isso muito, 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 muito bacana. Então, assim, é o tipo de coisa que eu quero fazer. É um tipo de coisa que, assim, eu estou fazendo o curso com a intenção de dar aula, e, assim, por enquanto, o meu maior struggle é que eu tenho que criar não só o olhar, né, que eu tô usando o meu próprio corpo para explorar isso, mas, assim, entrar na coisa de ter que reger as pessoas em inglês, aquela coisa das nomenclaturas, das coisas assim. Para mim tá um pouco mais bagunçado por conta disso. O dia que eu fui escrever o o meu homework lá pra vocês no computador. Nossa, eu juro por Deus que eu demorei 2 horas pra conseguir escrever um texto desse tamanho, assim, porque tinha que ser em português. É um sofrimento. Mas, assim, é muito legal. Eu acho que, assim, é o mais foda de tudo, porque como eu só comecei a fazer mesmo yoga agora, né, eu venho estudando, né, o yoga teórico, né, bem, bem aspas, por rolê. Já tem quase 7 anos, né, talvez até mais. Então, assim, eu vou realmente usar o físico como ferramenta para trabalhar nesse estilo mais, né, reflexivo, né, do yoga, para mim que é para vida, né, para você abrir a porta, deixar sua filha entrar e não ficar nervosa e mostrar, encarar aquilo como uma oportunidade dela ver aquilo já tão na estrutural na vida dela. Enfim, falei demais, sorry. Mas é isso aí, galera. Mas é isso, o yoga ele tem que te conduzir para uma reflexão. Por quê? Porque você não atravessa a rua fazendo trikonasana, você não compra pão fazendo shirshasana, você não se relaciona com seu marido, com a sua filha fazendo guerreiro 1, guerreiro 2. Não é isso, mas cada uma dessas posturas, ela invoca em você uma emoção, um sentimento, uma sensação, um pensamento, lidar com as suas dificuldades, lidar com as suas facilidades. E tudo isso depois se estende lá para fora e transforma a sua vida, muda a sua vida realmente. E é isso que é mais importante. O mais importante não é você chegar com o pé aqui, que beleza, não sei o quê. Isso aí tem gente que faz isso desde nascença, não tem mérito nenhum nisso. Mas o mérito está em te transformar numa pessoa melhor, né? Em fazer com que você enxergue quem você é. E todas as outras coisas que a gente vai estudar com muito mais profundidade ao longo do curso, a gente vai mergulhar em reflexões realmente muito profundas, né? O Yoga Sutra
que eu dou ali com vocês no segundo semestre, embora seja um texto básico de yoga, ele não é um texto nem um pouco básico. Ele é pesado, galera. Ele é profundo e vai exigir da gente ali boas reflexões. A gente vai queimar a mufa bastante juntos, mas isso, no fim das contas, faz diferença nas nossas vidas, com certeza. Tá? Então, que bom que você se identificou com as minhas práticas. Use e abuse delas. Pode e deve explorar todas elas aí no canal, mas eu deixo isso como um convite para todo mundo. Explorem ali as práticas, façam de vez em quando, né, se possível. Se não der para fazer, às vezes dá o play e fica ouvindo o que eu estou falando, como comando e como ajuste, para esse negócio entrar. Esse negócio vai entrar. E daqui a pouco esses comandos e ajustes não exigem muita reflexão, muito pensamento. A coisa se torna natural, orgânica. Ali, quando eu estou dando uma prática, eu não fico, caraca, o que eu vou falar agora? O que eu penso? O que é isso? E não, porque aquilo já é natural para mim, já faz parte de mim. Então é muito fácil, é muito simples. Mas, ao mesmo tempo, entenda, como você mesmo falou, Carol, dar uma aula de yoga não é fácil. Por quê? Porque engloba todos esses elementos. Sabedoria sobre o corpo, um tema, uma reflexão que você vai trazer, várias coisas que juntam, né? Se juntam ali para que seja uma prática rica, né? Para que seja uma prática que faz diferença na vida da pessoa. Porque há práticas e práticas. Não estou desmerecendo ninguém, mas há práticas que são muito simples e há outras práticas que são muito mais aprofundadas e completas, que vão fazer diferença nas nossas vidas. Fizeram diferença na minha, provavelmente fará diferença na prática, na vida de vocês, quando vocês encontram essa pessoa, esse professor, esse lugar com o qual vocês se identificam. Tá? Mais alguma observação? Eu vou compartilhar com vocês, então. A minha esposa falou que eu tenho que fazer yoga para o resto da minha vida. Pelo pouco tempo que eu tenho de yoga, a yoga já me transformou. Ó, Homero e Alê são provas disso, e você também, Bruno. que bom, cara. Eu fico muito feliz em poder fazer ali uma diferença na sua vida e que bom que está te fazendo bem. Não tem coisa mais recompensatória para um professor do que isso, né? Saber que aquilo está fazendo bem para outra pessoa, porque isso também já me fez bem e transformou a minha vida. Se eu estou aqui ensinando, compartilhando com vocês isso, é porque isso é muito bom, fez muito bem para a minha vida. Senão, eu estaria fazendo outra coisa, né? Seria o profissional de outra coisa, mas não estaria tão envolvido e apaixonado pelo yoga como sou. É muito fofo esse menino Leandro. É, pegando aqui um gancho da Carol, é, é uma coisa interessante que acontece aí no estúdio, aí no Yoga Boom. Porque você e o Vini são totalmente diferentes, assim, as práticas de vocês são totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo são tão unidirecionais que é uma coisa impressionante, porque essa coisa que ela falou de ir falando, né, e comentando a aula e tal, você faz maravilhosamente isso, o Vini faz maravilhosamente isso, e cada um num estilo tão diferente do outro, mas ao mesmo tempo tão igual. Não sei se eu me fiz Sim, entender. você está falando no sentido de que cada um de nós pode dar uma aula de yoga que seja diferente da outra. Isso não é o problema. E isso é uma frase da professora Glória que eu vou usar aqui agora. O yoga, ele vai se transformando e se adaptando com o tempo, né? O yoga que a gente pratica hoje é totalmente diferente do yoga de centenas de anos atrás. Ok, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode se perder é o coração do yoga, que é o objetivo. Então, cada um dá aula de um jeito, mas, como você falou, é unidirecional. Por quê?
Porque o Vini aprendeu comigo também, ele foi meu aluno. Ele sabe qual é o objetivo do yoga. Ele sabe o que ele tem que transmitir para o aluno. E ele não vai, então, transmitir para o aluno algo que seja diferente do que aquilo que ele ouviu de mim, que eu ouvi do meu professor, que ouviu do seu professor, que ouviu do seu professor, que ouviu do seu professor. Esse coração está mantido, que é o objetivo do yoga, autoconhecimento. Nós, como professores, desejamos que vocês conheçam a si mesmos. Isso não muda. Se eu vou dar uma aula dinâmica, se eu vou dar uma aula mais cadenciada, se eu vou dar uma aula complexa, se eu for dar uma aula simples, não é isso. O objetivo é que tem que estar claro. O coração é que tem que se manter intocado. Se isso está ali, é o que importa. Bom, mas muito bem, então. 12:10, a gente conclui por aqui com um mantrinha. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo, pela disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de qualquer coisa, é só chamar ali no grupo. Se não quiser chamar no grupo, pode chamar no privado. Estamos sempre disponíveis aqui para vocês, tá? E seguimos juntos, praticando aqui no estúdio, praticando com as aulas gravadas. No retiro, semana que vem, quem vai para o retiro, não deixem a peteca cair, tá? Continuem firmes aí no que é o curso de formação. E assim como qualquer curso, como qualquer estudo, exige dedicação. Então, por isso eu digo, não deixem a peteca cair, não deixem ali muito tempo sem estudar, sem tocar no nosso material, tá? A prática de hoje, como eu falei, já está lá disponível no Classroom. Então, você pode praticar de novo se quiser. Quem não viu, pode ver. E essa aula eu já vou colocar já já, tá bom? Então, bom dia a todos, bom domingo. Para segunda, quem vier aqui para o estúdio, a gente se encontra amanhã. Senão a gente se encontra ao longo da semana. Precisou de mim aí, é só me chamar. Namastê!